Bom dia, que legal ver a sala cheia. Bem-vindos para essa nossa conversa inusitada, talvez, Rethinking Death. A gente sempre se surpreende com a quantidade de gente interessada em repensar a morte. Bom, eu sou a Luciana Branco, eu trabalho há bastante tempo em comunicação, eu fundei um hub chamado Em Branco, que vem buscando repensar e trabalhar a comunicação a partir de assuntos de transformações, os grandes assuntos das grandes transformações globais de comportamento. E aí, não à toa, esse assunto morte chegou até mim, até a nós, lá do Hub, trazido pelo Tom Almeida, nosso, meu grande amigo, e que vem apresentando esse tema. Na verdade, a morte é um tema que se faz presente na minha vida, não só na minha, eu sei, mas enfim, como reflexão na minha vida há bastante tempo. E o Tom veio me trazendo muitas das informações sobre esse assunto, enfim, mudanças profissionais e pessoas que vêm pensando isso no mundo inteiro. E com o Tom a gente criou essa mesa aqui para o PEF. O Tom me apresentou algumas outras pessoas que a gente trouxe para a mesa. A primeira delas é a Anami. A Anami, ela fundou há algum tempo um canal chamado Paliativas, que vocês devem seguir. Hoje ela tem 30 mil seguidores. A Anami convive desde 2011 com um câncer de mama metastático. E a partir disso ela vem, enfim, criando e repensando a vida, e a gente vai conversar bastante sobre isso ao longo dessa conversa. A Anami criou o canal com a Renata, que faleceu ano passado. E a gente então aproveita essa mesa para também homenagear a vida da Renata, o que a Renata fez com a vida dela. Ela está aqui presente com a gente. E a vida, de um jeito bastante inusitado, me apresentou o Ivo Machado. A gente estava numa reunião sobre música, sobre projetos de música, e ele olhou para mim, eu levantei para pegar um café, ele olhou para mim e falou: eu preciso falar com você, eu não sei porquê, mas eu preciso falar com você sobre um projeto que eu tenho, que eu nunca contei para ninguém. Falei: conta. Ele falou: é um projeto, eu fui diagnosticado com uma doença terminal, e foi um diagnóstico errado, mas quando eu fui diagnosticado, eu, com uma criança muito pequena, a filha dele, criei um aplicativo de mensagens, que manda mensagens para o futuro, porque eu gostaria de continuar levando essas mensagens, as mensagens que eu queria para o meu filho, para minha filha. Eu falei: então tá certo, eu já entendi porque que você tem que me contar sobre isso. O Ivo, ele é uma pessoa bastante interessante, porque daí, a partir dessa conversa inusitada, eu fui saber quem ele era. Ele é uma daquelas pessoas que tem 1000 vidas dentro da própria vida. Foi de servente de pedreiro a hoje um empreendedor serial. Vendeu empresas, startups que criou. Hoje ele está à frente da iMusic, que é uma plataforma bastante interessante que revoluciona a questão da música no mundo, né? Na distribuição, a divulgação e tudo mais. E mantém esse projeto sem fins lucrativos, que chama-se Happy, que é esse aplicativo de envio de mensagens. Esse aplicativo já está no ar, ficou no ar por um tempo de uma forma beta, e vai ser relançado em setembro. Então vocês já são convidados a seguir todas as... Daqui a pouco eu vou mostrar todos os canais que a gente sugere que vocês sigam. Para começar a conversa, eu estou aqui só para facilitar. Então, eu gostaria que cada um de vocês contassem quando que a morte, né, enfim, aquele clichê, a morte, todo mundo sabe que vai morrer. Legal, mas a partir de saber disso, a gente esquece disso e vai vivendo como se isso não existisse. Quando que a morte deixou de ser só morte? Quando que vocês foram despertados para esses 1000 outros significados desse capítulo tão humano da nossa existência? Vai lá, vamos começar pelo... Vai lá, Tom. Tá bom. Eu sempre morri de medo da morte, desde pequeno, desde criança, e eu lembro que, para mim, eu morria de medo, principalmente dos meus pais morrerem. Eu acho que muita gente tem esse medo, né? Mas eu passei minha vida inteira, assim, refém desse medo. E todo Natal, eu fui entender isso depois de bastante terapia, a minha relação com o Natal, né? Que era uma relação, primeiro, de um alívio de celebrar que meus pais estavam ali, não tinham morrido,
Mas aquele mesmo segundo que tinha a celebração, eu já vi um medo, tipo, eles não vão estar aqui o ano que vem. Então era uma angústia, então era essa relação boa de celebração e de medo. Então eu fui refém. Até que o último ano que eu passei no Natal com a minha mãe, eu olhei para ela de uma forma diferente. Eu olhei e falei, acho que talvez seja o último ano. Mas só que eu olhei de um outro lugar, de entender que realmente a morte faz parte. E é isso, esse é o processo. Então ali foi um clique de uma relação diferente com a morte. Eu passei para sair do lugar de refém, morrendo de medo, no lugar de entender que realmente ela faz parte da vida. E depois, eu tinha um primo que estava vivendo um câncer, ele já estava caminhando para uma fase mais terminal, e foi ali que eu comecei a realmente conversar. Eu vi que todas as pessoas ao redor dele morriam de medo de falar sobre o que estava acontecendo. Isso causava muito sofrimento, porque ele gostaria de falar, ele queria falar sobre o desejo, sobre medo, sobre várias coisas que ninguém tinha coragem. Até o dia que eu tive coragem de falar, você está com medo de morrer? O que você quer? O que você não quer? E eu vi que foi difícil ter a coragem de dar o primeiro passo, mas que foi super importante. Na nossa relação, inclusive, criou muito mais intimidade. E também de dar possibilidade de falar, você sabe que você pode parar de fazer aquilo se você quiser? Tipo, de dar permissões para a pessoa falar, nossa, é verdade, eu nunca pensei sobre isso. Ou pensei e nunca ninguém me deu essa oportunidade. E desde então eu falo que não foi uma escolha. Esse tema chegou de um jeito tão forte que hoje eu vivo a morte e penso sobre isso constantemente. Estou muito envolvido também com cuidados paliativos, que é uma abordagem da medicina. Inclusive a gente teve um painel ontem falando sobre cuidados paliativos, que é uma abordagem da medicina para trazer conforto em momentos de extrema dor. E tem um entendimento errado sobre cuidados paliativos que poucas pessoas que conhecem acham que está associado à terminalidade. E não é verdade. Na verdade, quando você é diagnosticado com uma doença que ameaça a vida, cuidados paliativos já pode chegar como uma camada extra de conforto. Então eu estou totalmente envolvido com isso. Acho que eu já respondi, né? Anami, você, conta pra gente como foi, né, esse capítulo que eu acho que é fundamental da sua vida. Oi, gente. Bom dia. Eu fui diagnosticada em 2011 com câncer de mama. E naquele primeiro momento, né, enfim, você descobre que você está com câncer e você só quer virar a página, você só quer tratar rápido. E eu tinha uma perspectiva de que fosse um tratamento rápido e curativo, né? E, enfim, fiz tratamento e voltei para a minha vida normal. Até que em 2015 eu descobri que eu estava doente de novo. Só que dessa vez não tinha mais a perspectiva de cura, né? Eu estava em tratamento paliativo. Então eu passei a ser uma paciente em cuidados paliativos. Só que o meu entendimento naquele momento era o que está no coletivo no inconsciente de todo mundo, né? De que você está em cuidados paliativos, você está em estado terminal. Só que eu estava em estágio terminal, na 23 de maio, de salto alto indo para balada, né? Então eu falei, bom, tem alguma coisa meio estranha, porque como que eu sou uma paciente terminal e estou fazendo tudo tão normal? E aí eu resolvi começar a falar sobre essa questão da metástase, porque para o câncer, né, para as pessoas que têm câncer e para toda a sociedade, só existem dois cenários possíveis, né? Ou você é uma paciente curada, que venceu, que está, né, que ficou grávida, o cabelo cresceu, a página virou, guerreira e tal, ou você perdeu para o câncer e você morreu. Então só tem esses dois cenários. E eu não me encaixo em nenhum dos dois, né? Eu nem sou a curada, que todo mundo celebra, e nem sou a história triste que vai perder para o câncer, porque eu já estou vencendo há 4 anos, há 8 anos, se a gente contar desde o meu diagnóstico inicial. Então eu não tinha representatividade, né, nesse cenário, porque ninguém queria falar sobre isso. As pessoas têm medo de falar sobre câncer, ainda mais nesse estágio que está espalhado. As pessoas gostam de falar assim, nossa, espalhou, já é. Então, muito bem, eu sou a menina que vai morrer, mais famosa do Instagram no momento. E eu acho que a Beyoncé também é uma menina que vai morrer muito famosa, né? Porque, na verdade, está todo mundo morrendo, enfim, né? Eu só tentei ver nessa questão da morte uma possibilidade para ter uma vida extraordinária, e é o que eu venho tentando construir com esse diagnóstico. Oi, pessoal.
Eu sou dos 4 aqui, a pessoa que tem cisco no olho, um problema que é recorrente, tá? Então, só vocês ficarem sabendo. O Tom também tem. Bom, para mim foi um pouco diferente. Eu passei por várias situações por conta do meu histórico já, eu tive que morar na rodoviária, quando vim para São Paulo, trabalhei muito tempo na polícia, então eu vi situações incríveis, assim, de todas as formas, já que eu gostaria ou não gostaria. Até que conseguisse montar uma empresa, que era meu sonho. Eu consegui fazer isso em 2006, em 2012 se tornou a 3ª maior do país no nosso segmento. Só que, como eu tinha uma rotina de viagens muito forte, eu estava com uma filha de 1 ano e meio, um belo dia eu cheguei de viagem e eu tive algo parecido com uma parada cardíaca e caí na frente dela. E para um pai hoje, que vê você caído ainda consciente de uma filha olhando, é muito difícil. Bom, o que aconteceu foi que depois disso eu comecei a buscar uma resposta. Aconteceu, fui para o hospital e chegando no hospital simplesmente identificaram alguns números altos com relação a algumas plaquetas ou células do coração, não me lembro o nome correto. E aí explicou o que tinha acontecido, só que isso começou a virar recorrente. Eu comecei a ter algo que eu chamava de sintoma de morte súbita, porque a pressão ela começa a cair muito rápida e o coração começa a inverter o movimento algumas vezes, então ele faz sístole, e de repente ele enche de uma vez e dá um choque muito forte. E aí, por conta disso, passei com vários médicos, alguns bons, alguns não tão bons. E aí, 2 desses médicos olharam e falaram: olha, é algo raro, isso a gente sabe, não dá para diagnosticar ainda, mas tem que se preparar porque você vai morrer. E aí, tá aquela ficha que, porra, todo mundo morre, mas você nunca espera que a pessoa olhe e fala assim: você vai morrer. E ainda pra mim eu olhava, né? Eu falava: caralho, eu fiquei 10 anos assim, me fudendo com várias coisas, né? Sem dinheiro, não sei o que, você tem de morar. A hora que tudo dá certo, a gente chega e fala assim: vambora, tá bom já, né? Pra mim era até meio que injusto, eu falava: pô, mas onde fica isso? Acabou que, por indicação de um grande amigo, eu busquei um médico fora do Brasil, que ele era especialista em... Ele era muito bom em identificar causas que outros médicos não conseguiam, que eram consideradas como causas que levavam a pessoa a morrer, desconhecidas, etc. E eu acabei descobrindo, depois de 1 ano e 2 meses, achando quase todo dia que eu ia morrer, quando estava andando na rua, dava uma dor muito forte, que naquele momento eu ia morrer e não estava com a minha filha. Então eu comecei a repensar muito nessa questão do trabalho, a questão de grana, enfim, tudo que passou por isso daí. E aí, como eu gosto muito da questão de empreender, está muito forte no sangue isso daí, eu falei: bom, tá, se vai acontecer então, que seja da melhor forma. E aí eu não queria que minha filha crescesse sem um pai. Certamente a mulher ia arrumar outro cara não tão bonito, charmoso igual eu, mas ela ia arrumar um momento. E eu precisava que a minha filha crescesse então, sabendo quem eu era. E aí eu acabei colocando a empresa que eu estava à venda com outro time. A minha esposa sumiu e eu resolvi me dedicar então a montar um aplicativo que enviava mensagens para o futuro. E aí eu mandei dezenas de mensagens para ela. Você imagina, para um pai mandar mensagem para uma filha que tenta simular: bom, eu acho que aqui ela vai estar menstruada, acho que aqui vai ter algum namorado que vai tentar alguma coisa. Bom, aí para por aqui, né? E aí eu fui mandando várias mensagens para ela e foi ficando uma coisa muito legal. Eu conversei um dia com uma pessoa que trabalhou comigo, que não era tão próxima, mas que ele estava com câncer também na garganta, e ele pediu para utilizar. E acabou como ele pediu, eu resolvi abrir, porque é um projeto fechado, só para mim isso daí. Então eu abri, ele pediu, passou com outra pessoa que também pediu, isso foi rodando. E aí nessa história, quando eu descobri que o que eu tinha era benigno, tinha um sintoma de morte súbita, meu aplicativo estava rodando já há quase 1 ano e meio. Isso foi em 2012, mais ou menos. Então a gente entregou até hoje já, foram quase 50 mil mensagens ao redor do mundo. Foram histórias assim muito bonitas, algumas tristes pela forma que aconteceram, outras muito legais, mas eu acabei entregando para as pessoas uma coisa que eu acho que foi muito importante e que nenhuma outra ferramenta até então entregaria para elas, que era a possibilidade de receber uma mensagem ou do pai, ou de um filho, ou da mãe, etc., depois de um tempo, depois que essa pessoa tinha morrido já. Então eu resolvi manter o projeto no ar, sem fins lucrativos. A gente vai relançar esse projeto agora em setembro. E se fosse resumir isso daí tudo, acho que como eu comecei a pensar então a morte com relação ao que vale e o que não vale a pena depois disso daí tudo que eu passei, acho que muita gente fala assim que o que importa é a qualidade, não é tempo. Para mim, a lição que ficou que mudou muito assim, é tempo e qualidade, sabe? Só a qualidade não adianta, o tempo também é muito importante. Acho que é isso. Aí a gente entra na questão que eu quero falar bem, que é essa história, né? Todo mundo aqui foi condicionado, e a gente especialmente morando em São Paulo, nas grandes cidades, a correr contra o tempo, né? O tempo parece ser o nosso grande inimigo e a gente tem que correr contra, tentando vencer, mas na verdade já é algo que já está vencido. A pergunta que eu tenho para vocês ao ter consciência da finitude, né, da morte,
E desse tempo que corre, ou que talvez não corre, enfim, aí vocês podem entrar nesse assunto, o que muda na relação com o tempo ao ter essa consciência da finitude? Anahí. Bom, minha vida hoje ela é em ciclos, né? É engraçado, porque eu faço quimioterapia todo dia. Aí tem momentos que eu tenho que fazer a cada 21 dias. Aí eu tenho os exames que eu faço a cada 15 dias. Então são ciclos que a gente vai vivendo o tempo. Então entre uma coisa e outra, eu absolutamente finjo que eu não tenho nada. Então, o tempo para mim hoje, além da questão toda de ciclos, que tem a ver com o meu tratamento, eu penso que o tempo ele tem que ser muito bem aproveitado. E as pessoas, eu fico vendo, né, até um exemplo das minhas amigas saudáveis, né, algumas elas falam assim, eu odeio comemorar aniversário. Eu falo, porra, que privilégio comemorar aniversário, né, as pessoas elas têm medo de envelhecer e elas não entendem que é um privilégio envelhecer. Não só envelhecer aqui no Brasil, você envelhecer com dignidade, né, aqui é um privilégio também, mas você ter tempo, sabe, é muito bonito você ter tempo. E as pessoas, elas são sempre assim, no final de semana eu vou ser feliz, mas agora tá chato. Então, pra mim não dá, sabe? Não dá pra ficar esperando. E eu acho que é muito legal quando você tem esse encontro com a morte, você sendo saudável, né? Eu tenho uma condição que é diferente, eu tô doente, então eu não tenho tempo a perder e eu odeio que desperdicem o meu tempo. Então eu acho que para as pessoas saudáveis é uma oportunidade incrível vocês usarem esse tempo a favor de vocês. Não espere o final de semana, porque está acontecendo agora, e agora é muito incrível. Eu sempre pego a fala depois da dela, eu não entendo. Nada que eu fizer aqui agora vai. Tá, por favor. Quebra essa pra mim. Na verdade, eu ainda não consegui ter essa consciência. Porque eu não tenho... eu acho que essa reflexão sobre pensar sobre a morte em diversas culturas, em diversas religiões, já é uma forma de muitos anos a pessoa refletir e pensar sobre a sua finitude. Porque a gente realmente pense nisso e sinta isso. Mas enquanto eu não realmente estiver próximo, eu acho que eu não consegui sentir. Então é uma busca constante, porque não é uma forma mórbida. Desde quando eu comecei a me relacionar com isso, eu dou muito mais valor para minhas relações, para o meu tempo, para as coisas. Eu passei a ter um sentimento de urgência, que por um lado não é bom. Eu sinto que hoje a minha vida está desequilibrada com essa temática da saúde. Gente, tem tanta coisa para fazer e eu preciso fazer porque não vai dar tempo de fazer tudo que eu tenho que fazer. Então eu entendo que eu acho que eu estou nesse processo, né? Ainda é novo, é muito recente. Mas eu sinto às vezes que sabe quando você está numa fogueira, você fica brincando com fogo, tentando colocar quanto mais perto que você chega, mais você queima. Então eu me sinto meio nesse lugar. Então de verdade ainda não sinto, mas eu já sinto um impacto muito forte nas minhas escolhas, no meu tempo, de realmente assim, eu não tenho mais tempo para conversa boba, para relações que não vão levar a nada. Então acho que tem uma reflexão bastante importante, mas eu estou no processo. Tudo bem? Obrigado. Obrigado. Bom, eu aprendi muita coisa. Eu tenho hoje 42, isso aconteceu, assim, eu era bem mais novo. E eu acho que eu ouço tantas histórias, vejo tantos cases legais hoje, porque eu não salvo nada que é enviado para o futuro hoje, eu acho que seria invasão de privacidade fazer isso com as pessoas. Mas algumas me enviam e-mails falando, tipo, cara, meu pai ele se vestiu a caráter, ele ficou no lugar do meu casamento, ele faleceu antes, só que ele mostrou aquilo para mim, eu consegui imaginar a cena, eu consegui sentir várias coisas. Então acabou que eu acho que eu sou um mix hoje do que eu vivi com relação a tudo que teve de bom, a tudo que teve de ruim, a tudo que teve de maravilhoso, para conseguir chegar em um ponto para fazer as coisas serem maravilhosas. É engraçado quando você fala assim, né, para as pessoas, costumam falar assim, pô, mas nada dá errado, sabe, sempre tá bom, não é que sempre as coisas estão bom, acho que você aprende a viver a vida de uma forma tão legal, tão diferente, você consegue ver valores, e eu não vou falar em valores só em coisas pequenas também,
mas você aprende coisas que são muito mais importantes. Eu, por exemplo, depois disso daí, eu amo tecnologia, eu estou na minha quinta startup hoje, sempre estou vendo tecnologia, e até então eu queria fazer coisas que tinham que ser muito inovadoras, muito ousadas. Eu sempre gostei de questão muito de risco, de correr riscos com várias coisas, esporte, etc. E chegou uma hora que eu resolvi mudar um pouco, depois isso daí aconteceu. Então, quando eu comecei a olhar, eu percebi que estava na hora de começar a fazer aquilo que eu realmente gosto, naquilo que eu acho que eu sou bom. Então, eu comecei a misturar o meu hobby, que gostava muito de música, com uma outra startup, e comecei a focar, mas não com a... Eu vou dizer que não sem garra, mas não com aquela garra tipo tem que dar certo. Eu comecei a fazer aquilo que fosse muito bom para mim, que a empresa fizesse parte do meu dia a dia, não só como trabalho, mas como realmente uma coisa que eu gosto muito. E eu percebi uma diferença muito grande, porque quando você trabalha com aquilo que você gosta, isso começa a mudar tudo em sua vida. Eu dou aula de meditação há bastante tempo também em projetos sem fins lucrativos. Então, converso com muita gente e vejo muitos casos. E o que eu sempre ouço das pessoas, às vezes, é que tudo é muito difícil, tudo é muito complicado. E eu sempre falo que as coisas podem não ser fáceis, mas elas são simples. A grande questão é que quando você começa a se deparar com a questão da morte, de achar que por um ano e pouco você vai morrer todos os dias, quando está andando na rua, quando está no carro, etc., você começa a repensar muita coisa. E você resolve colocar foco naquilo que vale a pena. Então, eu deixei de fazer coisas que eu achava que seriam muito legais, muito inovadoras, que me tomariam muito tempo, foquei naquilo que eu gosto. E quando eu converso com as pessoas hoje, eu acho que falta para elas, na verdade, não é questão de ter que viver um dia, porque a gente está muito acostumado com tem que acontecer uma desgraça na vida para você se levantar e falar assim, agora eu vou ser forte, sabe? É o que você mais vê quando conversa com as pessoas hoje. Eu acho que falta de verdade, você está a fim de fazer aquilo que você gosta e começar a levar a vida de um jeito um pouco mais leve. A questão financeira é muito importante várias vezes, mas enquanto a gente fica muito apegado nessa questão de não vou sair da empresa porque tem a grana, ou não quero fazer isso porque tem grana, você fica pensando só em responsabilidade e dinheiro, você deixa de ver tudo que está ao seu redor e as coisas simplesmente podem ser mais simples. E eu não estou falando de ser mais simples de viver sem grana, de ser mais simples de ter que largar relacionamentos, estou falando de ser mais simples de você encontrar felicidade em você mesmo, porque se não for assim, esquece. Vocês nunca vão conseguir encontrar a felicidade em uma outra pessoa esperando que alguém entregue isso para vocês. Então, quando se depara com a morte todo dia, tipo, vai ser hoje, vai ser amanhã, putz, vai acontecer, você vai deixar uma pessoa próxima, filha, sim ou não, você começa a ver realmente muita coisa diferente. E eu acho que uma grande aprendizado foi isso de tomar coragem e fazer aquilo que vocês gostam, pensando sempre primeiro em vocês, sabe? Colocando um pouquinho de lado aí, só tem responsabilidade, tem dinheiro, mas pelo menos fazendo um planejamento para conseguir sair disso aí e poder fazer aquilo que vocês gostam. Meio que acordar e falar assim, cara, chega de chefe chato, chega desse emprego, se eu não gosto, é realmente buscar alguma coisa nova. Porque quando você encontra coragem de verdade, você dá os tropeços como todo mundo, sabe? Mas quando você tropeça, você levanta, você vê que dá para fazer, cada dia você vai ficando mais forte, até que de repente você vai estar fazendo aquilo que você gosta e que vale a pena de verdade. E não esperando que um dia você acorde, ou esperando, você meio dramático agora, mas está embaixo de um carro que alguém te atropelou, ou tem um assalto, ou você ficar velho, o dia que você morre, você morrer pensando assim, putz, podia ter feito diferente. Sabe, podia ter arriscado mais, eu podia ter largado um relacionamento de merda que eu tinha, porque eu estava lá por dependência. Então, assim, não é esperar chegar, sabe? Eu acho que, eu brinco com o pessoal, se tiver que o dia que eu tiver que morrer, cara, assim, do jeito que for, eu quero morrer dando risada, assim. Eu tenho que estar muito feliz nesse dia, de poder ir para trás e falar assim, putz, eu arrisquei, eu fiz o que valeu a pena, coloquei a situação onde eu queria, eu não deixei a vida simplesmente me levar. Eu acho que isso é o mais importante. Legal. Uma coisa... Uma coisa que eu tenho visto, né, a partir dessa reflexão sobre a morte e em outros ambientes. Então, assim, quando você se depara com essa finitude, naturalmente você tem a chance, e isso não acontece toda hora, de começar a fazer escolhas muito claras, né? Então, acho que o que vocês estão falando é que escolha eu vou fazer hoje? Como que eu vou viver hoje? Que trabalho eu vou ter hoje? Que relações eu quero ter? Que conversas? E a partir dessas escolhas, acho que quando elas são conectadas ao coração e aos desejos que são absolutamente individuais e, né, não dá para compartilhar, né? Eles são individuais, a existência de cada um de nós é única, aí o tempo começa a correr a favor. Eu tenho uma amiga cantora que, enfim, também, como todos nós, vive em conflitos. Vou ser cantora ou vou ter que pagar as minhas contas? Vou ser cantora pagando minhas contas, não sei como, mas vou, ela diz. Começou a fazer um trabalho autoral, eu vi logo no começo, falei, legal. Passados 6 meses, ela fez um show e eu falei, gente, olha quando uma escolha é feita com o coração, como o tempo corre a favor.
Porque 6 meses depois da primeira audição do trabalho dela, o trabalho dela estava muito melhor. Então a chance dela realmente se realizar financeiramente, inclusive, é muito maior pela escolha original, né? Pela escolha conectada ao coração, enfim. Bom, vocês estão vendo que a gente tem uma união aqui com esse assunto de uma forma bastante natural. E a gente assusta as pessoas, porque a gente fala, enfim, eu já passei por situações de estar numa festa, não, e quais são os assuntos que trabalha? Não, um dos assuntos é a morte, a pessoa, sem brincadeira, dá 3 passos para trás e fala assim, Luciana, eu fiquei tonta, desculpa, eu fiquei tonta. Não, eu não vou... não fala disso comigo. Em date, tipo, ó, não fala sobre isso com as pessoas. Acontece. A pergunta que eu tenho agora, começando pelo Tom, por que esse assunto que é tão, tipo, ele determina a existência? Por que esse assunto é tão assustador, você acha? No mundo inteiro. Ele tem estudado isso, ele pode falar. Complexa essa pergunta. Nós temos quantas horas para falar sobre isso? Ó, a gente está 11h25 agora. Eu acho que a primeira questão, né, que é sobre a existência, é um espelho para que a gente olhe e fale assim, nossa, a minha existência está uma merda. Então acho que é deparar com isso. A vida que eu estou vivendo até agora, ela não é a vida que eu gostaria de ter. Eu estou em busca de alguma coisa. Então, quando eu tiver 85 anos, eu começo a pensar sobre isso. E daí, quando eu tiver 85, eu vou ter tido os empregos que eu quero, as relações, eu vou ter construído tudo que eu quero construir. Então, falar sobre isso agora vai me mostrar um espelho que o que eu vou ver nesse espelho eu não vou gostar. Eu acho que essa é a primeira coisa. Tem uma outra questão que eu acho que tem uma questão da dor. O que eu ouço, eu tenho feito vários encontros para falar sobre isso, o que eu ouço muito das pessoas falarem é assim, antes do medo da minha morte, eu tenho muito medo de perder alguém que eu amo. Só que com esse medo, como eu vivi, eu entendo isso, com esse medo, ao invés de aproximar, afasta, porque eu não quero falar sobre isso. Porque é tão difícil perder, porque eu amo, só que eu não estou falando que eu amo. Então, se eu conseguir achar um caminho de falar assim, eu morro de medo de perder porque eu te amo demais, então tem uma oportunidade ali de intimidade, de conexão absurda. Mas a gente fica evitando. Então assim, para eu não falar isso que vai causar sofrimento, que vai trazer esse sofrimento, eu acabo afastando as pessoas. Então eu acho que a gente tem medo de perder o outro, mas na verdade o que eu tenho medo mesmo é de expor que eu amo a pessoa. E a gente também tem muito medo da dor física. Eu tenho muito medo da dor, de sofrer fisicamente. E o maior que isso eu concordo isso no mundo inteiro, em várias pesquisas, em vários depoimentos, todo mundo fala assim, eu não quero ser um peso. Né? Todo mundo fala, eu não quero ser um peso quando eu amo. A gente vai ser um peso. A não ser que a gente seja atropelado ou tenha um ataque cardíaco de uma hora para outra, envelhecendo, nós seremos um peso. A gente vai ter que ter alguém que vai cuidar da gente. Vai chegar um momento que a gente vai ter alguém que vai ter que trocar nossa fralda. Alguém que vai ter que dar banho na gente. Então esse é o extremo da realmente vulnerabilidade. Como é que eu faço isso e deixo a pessoa realmente só cuidar de mim? Eu acho que tem um caminho que é começar desde hoje. Que espaço que a gente está abrindo na nossa vida para deixar que as pessoas entrem e nos ajudem? Quantas vezes no dia a gente fala, não, pode deixar que eu faço. Não, eu dou um jeito, eu resolvo. Nas pequenas coisas, a gente vai ter que começar a praticar agora o ser ajudado e abrir a nossa vida, porque a gente vai precisar de ajuda. Porque a gente está vivendo muito mais tempo, né? Hoje a gente vai morrer com 80, 85, 90, se tudo der certo. A gente vai vivenciar a morte. Então a gente vai vivenciar o câncer, a gente vai vivenciar o Alzheimer, a gente vai vivenciar Parkinson. 9 em cada 10 pessoas vai morrer de morte anunciada, a gente vai vivenciar. Então, a gente quer evitar. Não adianta evitar. Evitar não resolve o problema. Então eu acho que sim. Como que a gente pode abrir esse espaço de ser cuidado hoje? Ivo. Obrigada, Ivo. Uou. Eu preciso começar falando que eu não quero usar fralda. Então, assim, acho que a questão do envelhecer bem, ela é muito importante, assim, com os cuidados paliativos. E eu também não pego antes do 100, então o Tom deve estar nos 85, 90, eu quero passar um pouquinho ele ali, espera. E é uma das coisas que eu aprendi também quando eu falo disso.
Eu acho que ter que falar de morte é um assunto muito complexo, né? Muito difícil. Eu faço especialização em neurociências hoje, justamente para entender algumas coisas. E assim, a nossa mente ela é programada para gastar o menos possível de energia em relação a tudo que a gente faz. E ela também não gosta que você tenha notícias ruins, porque isso provoca em você uma descarga emocional muito grande. Então, eu acho que assim, se eu tivesse que resumir assim, uma parte da conversa para vocês, eu ia dizer o seguinte: eu acho que começar a vivenciar olhando um pouco mais o coração do que emoção é um ponto bastante importante. Tem muita gente que fala assim, não age pela emoção. A grande questão não é agir pela emoção, a grande questão é que a gente não controla a emoção hoje. É muito difícil. Então alguém chega, passa de carro do seu lado, você está na rua, você lá, te joga água, você não vai falar, foi sem querer. Você vai falar, porra, tomar, né? Você já fica nervoso, você perde assim a sua razão. Então assim, é nítido hoje, coisas pequenas acontecem, você acorda, você chuta a beira da cama com o dedinho do seu pé, você vai amaldiçoar a tua oitava geração que construiu aquela cama. Então a gente também que é programado para fazer isso aí, e isso é algo muito ruim. Então quando eu falo que você tem que começar a ouvir um pouco mais do coração, né, assim, eu acho que parte da questão de você começar a se conhecer um pouco melhor, saber quem realmente você é, o que você quer de verdade, aquilo que é importante. Existe uma questão muito interessante hoje, quando a gente fala de meditação, e eu não estou fugindo do tema, já explico, mas existe uma conexão muito forte com coração e mente, por exemplo. A maioria das pessoas que a gente conversa hoje, você vê que o que elas estão fazendo é muito determinado por quero ter isso, todo esse relacionamento porque eu gosto da pessoa. E aí você vê que ela quer ter algo que ela não precisa, começa por aí. Muitos relacionamentos hoje, ela está com a pessoa não é porque ela gosta, é por medo de ficar sozinho. Então quando você não conhece você mesmo, quando você não se abre para ouvir um pouco mais do seu coração, aquilo que é importante de verdade para você, você sempre vai continuar dando passos errados. Isso é minha opinião, pelo que eu vivi, pelo que eu senti, pelo que eu vejo hoje com as pessoas que enviam mensagem, com algumas centenas de alunos que eu tenho na meditação. Então, tentando responder um pouquinho da mensagem da Lu, eu tenho certeza hoje que, eu não sei se vou responder, eu comecei a tentar abrir um pouquinho mais aqui, mas eu acho que essa questão de entender que a morte vai vir um dia é o primeiro passo, porque não adianta, cara, todo mundo vai morrer, né? Até a Hebe Camargo, brincadeira à parte, não fala que não morreu, morreu, sabe? Então, e vocês nunca vão saber quando, gente, não tem como. Então eu acho que a vida ela tem que valer a pena, e valer a pena, e eu vou usar os exemplos mais clássicos que eu vejo hoje, não é o relacionamento com uma pessoa porque ela é muito bonita, porque ela é gostosona, com aquele cara porque ele tem dinheiro, porque o cara é bonitão, não sei o quê. Você acaba encontrando coisas tão maravilhosas nas pessoas quando você se abre de verdade para o seu coração, para conhecer as pessoas, para ouvir mais sobre elas. Eu tenho certeza que a gente tem histórias incríveis aqui, mas enquanto as pessoas ficam nessa de é pelo serviço, é pelo cargo, é pelo bem material, essas coisas elas têm que vir automaticamente de um jeito para você, não você forçar, você querer só isso. Então quando você começa a abrir um pouco mais a questão de ouvir o seu coração de verdade, porque ele tem um impacto muito grande na nossa mente, e entendendo que a morte vai chegar um dia, você começa a se abrir oportunidades novas, que valem realmente a pena. Você entende que a morte vai vir um dia, mas a hora que ela vier, você vai estar preparado para isso daí. E aí entra a parte que ela é um pouco mais chata, né? Eu, no meu caso, por exemplo, eu tive que começar a pensar na questão do testamento e várias outras coisas. Não tem que chegar nesse ponto. Como o Tom falou, a gente um dia, vocês vão ser um peso para alguém que é você esperando que não. Então, assim, se vai ser, se não tem o que fazer, sabe? O peso que ser é alguém carregar o seu caixão. Se não tem o que fazer, cara, então não tem que ficar pensando muito nisso daí. Então acho que vale muito a pena começar a olhar assim um pouco mais pra gente. O que eu posso fazer para melhorar no futuro? Para eu não ser um peso, sabe? Para fazer ser isso mais leve. Para que a minha vida valha muito a pena e o dia que eu partir, que eu tenha aquela questão daquele sorriso no rosto e as pessoas em volta sejam impactadas o minimamente possível, mesmo sabendo que vai doer para elas. Só que é o que não cabe a vocês. A gente tem que aprender na vida, cada um vai carregar uma dor, cada um tem um peso, a gente nunca pode carregar a mochila do outro. Mas esse é um momento que não vai ter como, que alguém vai ter que carregar um pedacinho da mochila de vocês durante algum tempo. Então acho que entender, aceitar e fazer a vida valer a pena acho que é o que mais importa, porque aí você faz que as coisas sejam mais leves e se prepara de uma forma melhor, inclusive para você estar melhor no futuro também e ser um peso bem pequenininho ali. É isso. Vou repetir a pergunta para a Anami, mas um pouquinho diferente a partir da resposta do Ivo. Você acha que as pessoas têm medo de falar da morte porque elas têm medo de se deparar se a vida delas está valendo a pena? E aí, depois que você responder, a gente pode mostrar aquelas mensagens pra gente. Vamos mudar um pouquinho a ordem do que a gente tinha combinado, que é o que está rolando. Eu vou contar então a história da Renata, né? A Renata ela super minha amiga, a gente descobriu a doença metastática juntas ali, né, no mesmo período.
A Renata descobriu com 34 anos e nova, né? Enfim, a gente teve que trilhar esse caminho. E a gente teve uma conversa uma vez que foi assim: amiga, qual que é o maior medo que você tem? Aí ela me disse: eu tenho muito medo de morrer arrependida. E aí eu disse pra ela: eu tenho medo de morrer triste. Porque eu estava vindo de um final de casamento, né, que eu tive que, enfim, sair fora, porque a coisa toda do câncer, ela mexe com tudo mesmo. E aí você percebe que você não está mais afim de viver um relacionamento pelos motivos errados. Então eu estava lá porque era o socialmente perfeito e a gente, em algum momento da minha vida, eu achei que eu queria me adequar a tudo isso que todo mundo considera como o socialmente perfeito, né? A carreira boa, o marido X, vai ter filhinho depois de 2 anos. Então eu estava seguindo ali aquele padrão e absolutamente presa e infeliz e triste, né? Hoje eu falo de felicidade o tempo inteiro e às vezes eu até posto falando, assim, vocês não imaginam como eu era, porque eu realmente era triste. E eu tinha muito medo, né? Eu tinha acabado de descobrir que eu estava doente quando eu tive essa conversa com a Renata e eu falei: eu preciso me curar disso, né? Eu preciso me curar de todo o tempo que eu achei, né? Naquele momento eu achei que eu tinha desperdiçado naquele relacionamento nada a ver. Então a gente começou a trilhar esse caminho de o que a gente pode fazer para a gente não morrer desse jeito que a gente não quer morrer. Então ela foi atrás de resolver esses arrependimentos que ela tinha e tudo mais, e eu fui atrás de resolver a minha tristeza. E eu só resolvi a minha tristeza quando eu descobri que felicidade é algo que é uma escolha, né? É uma escolha que você faz para você dizer sim para você. Então eu comecei a dizer muito sim para mim, de o que eu queria fazer, tal, quem que eu sou mesmo, o que eu gosto, o que importa, né? Eu tô morrendo, sabe, eu tô morrendo, você acha que importa mesmo a culpa que eu carregava, porque, ai meu Deus, será que as pessoas ficavam falando, né, você ficou doente por causa do seu casamento. Eu falava: nossa, eu tô dando muita moral pra essa criatura, né? Imagina, o cara tem o poder de te deixar doente. Nossa, é muito poder, né? E aí eu vi que não, eu tava lá, né? Ninguém me amarrou naquele relacionamento. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender também, a gente tem que acolher os nossos sofrimentos. E a gente tem que entender que a gente tá lá, e naquele momento que eu tava lá, aquilo era felicidade pra mim. Então eu não tenho culpa, né? Eu não tenho culpa, ele não tem culpa, ninguém tem culpa e tá tudo bem. Então vamos lá. É daqui pra frente. Então eu deixei de ser triste. E eu comecei a falar sobre a felicidade que eu sentia, sobre a cura que eu sentia. Eu sou a pessoa doente mais saudável que existe. Assim. Porque as pessoas mais saudáveis que eu conheço, elas estão doentes. Elas estão doentes porque elas estão presas numa vida que elas não querem ter. Aí eu vou compartilhar com vocês. Como que faz aqui? Amigo! Obrigada. Não sei se vocês conseguem ler, mas também a gente pode ler ou isso não importa muito. Tá, eu vou contar mais ou menos, né? Eu acabei fazendo um Instagram junto com essa minha amiga, que a gente ousou chamar de paliativas, porque ninguém gosta de falar de cuidados paliativos, e eu entendo como fundamental isso que me fez ficar de pé, né? De eu entender todas as esferas de sofrimento que eu tinha além da minha doença. E aí, né, enfim, no começo era um universo de paciente, né? Eu queria dar voz para esses invisíveis metastáticos. E de repente, as pessoas que começaram a me mandar mensagem eram as pessoas saudáveis, não eram as pessoas doentes. E aí eu vou até ler uma aqui, né? A menina coloca assim: desde ontem eu tinha aparecido no programa do Bial, né? Eu tinha dado entrevista pro Bial. E aí ela me mandou assim, ó: desde ontem, quando soube de você, desejei ter seu câncer e trocar de lugar com você, que tem tanto amor pela vida e tanta coisa ainda para viver, já que eu me sinto morta, mesmo cheia de vida. Então, não é uma mensagem única, né? Eu recebo muita coisa assim. Eu recebo muita coisa de gente que estava prestes a se suicidar e aí, de repente, se depara ali com a minha história, com a Renata também, né? A Renata era um furacão de vida, assim. E aí acaba mandando, né? Que sentiu vergonha, uma moça falando: eu estava decidida a terminar com a minha vida hoje. E aí o Padre Fábio, ele postou sobre a gente uma vez,
E aí ele colocou, né? Passei o dia lendo sobre vocês e agora já é noite. Fui lá fora, olhei a lua, chorei como criança. Pedi muito perdão a Deus por minha fraqueza, que Deus me faça forte como você. Ela tinha decidido que ela ia terminar com a vida dela e ela, enfim, acabou se deparando com a nossa história. E aí tem, eu acho que esse aqui é o da moça que queria, tá. Essa é uma moça que ela mudou de país. Ela falou assim, não, o problema todo é porque eu estou aqui nesse país, então eu vou embora. Então ela resolveu mudar de país para ver se ela ia conseguir ser feliz. E aí ela chegou lá e ela continuou triste. Então, não entendo esse detalhe. Então eu acho que tem muito a ver com a forma como a gente olha para a nossa própria vida, né? Não tem a ver com o lugar que a gente está, não tem a ver com o dinheiro que a gente tem, não tem a ver até nem com os relacionamentos que a gente acha que a gente tem que ter. A gente vive sob julgamento o tempo inteiro e até quando eu percebi, né, que o julgamento que as pessoas faziam sobre mim ou sobre a vida que eu deveria ter dizia muito mais sobre elas, não sobre mim, né? Eu sei quem eu sou, eu sei como eu faço para ficar bem e feliz. E aí eu desencanei real, assim, né? Então eu devo falar para vocês que a Renata é uma moça muito jovem, que ela faleceu ano passado. E nos últimos dias, né, eu tive o privilégio, e é um privilégio você poder estar ao lado de uma pessoa que está morrendo, por mais triste que seja, né? Como diz a doutora Ana Cláudia, que é uma médica que escreveu um livro bem conhecido, chamado A Morte Onde é que Vale a Pena Viver. Ela fala que a morte é triste, mas ela tem a beleza de uma coisa triste. E é isso mesmo. Você poder chegar, né, no último dia da sua vida e você poder contar uma história, independente do tempo que foi, é incrível. E a Renata, ela chegou lá no final falando, foi boa, foi massa. Então você imagina que bom, né? Que bom. E foi uma vida curta, né? Assim, dentro do que a gente tem como expectativa de vida hoje em dia aqui no Brasil, ela teve uma vida curta, ela morreu com 38 anos. Mas ela morreu, a gente tirava onda no hospital, sabe? A gente fez lista de desejo, a gente fez um monte de coisa porque a gente não teve medo de falar sobre isso. Então, eu vivo meu luto ainda? Eu vivo, porque eu sinto muita falta da minha amiga. Mas eu não tenho arrependimento. E é incrível você não ter arrependimento porque você falou tudo, você entregou tudo que você podia para aquela pessoa viva. Eu não esperei ela morrer para postar no Facebook, sabe? Que ela era importante para mim. Eu tava lá segurando a mão dela para falar, amiga, foi foda, meu. Obrigada, sabe? Então é isso, assim, as pessoas em geral, elas acabam adiando muito esse amor, né? E economizando esse sentimento porque elas têm orgulho, porque elas não querem parecer vulneráveis, porque elas não querem parecer fracas. E falar, não posso falar que gosto, porque senão vai ficar achando que não sei o que. E pronto, a pessoa morre e você guardou isso pra você. Né? Você né, não deixou de falar o que você poderia falar e de repente de transformar uma vida, de transformar a sua própria vida. Então, independente de onde vocês estejam, tentem ver essa vida com mais carinho, porque ela é muito legal. Outro dia eu escutei uma música linda, que eu não vou lembrar agora do autor, mas depois eu falo, que é Não Existe Resposta para Eu Te Amo. É tão lindo, porque assim, eu te amo não é uma pergunta, eu te amo é um transbordamento. Você fala, se o outro não precisa te responder, ou eu também. Não, é sobre você, né? Anami, mais uma pergunta para você. Eu tenho uma amiga geriatra que fala que as pessoas morrem do jeito que elas vivem e que elas envelhecem do jeito que elas vivem. Então, se a pessoa é piadista, quando ela fica um velhinho piadista plus. Se ela é triste, ela vira ainda mais melancólica. E na doença também. Eu gostaria de saber se você concorda com esse olhar da minha amiga geriatra médica. Não é famosa, não é a famosa. Não é a doutora Ana Cláudia, que é amiga sua. Eu acho que a gente sempre tem a possibilidade de mudar. Então essa seria a minha resposta. Eu não acho que a gente... então tá, eu sou amargurado, você é amargurado para sempre, vou morrer amargurado todos. Então não, eu acho que dá. Eu acho que rola aí uma mudança, eu acredito muito na mudança. E o barato do negócio de você pensar na morte antes dela estar muito perto... e a gente vê isso, né? Eu que acabo lidando muito com essa questão de cuidados paliativos, de paciente que está doente, enfim.
é uma coisa que a gente conhece muito, né? Nos últimos dias, ali nos últimos momentos, é que a pessoa tem a virada de chave, né? De falar, caramba, né? Quanto tempo eu perdi, puxa, eu deveria ter feito, eu deveria ter falado, todos os deveria ter feito. E aí ela vai e faz, né? Sempre tem ali aquelas reconciliações de ir lá já no hospital e tudo mais. Então eu acho que a pessoa pode ter essa virada antes e ela pode deixar de ser um amargurado. Eu acredito em mudanças e eu acredito que sempre dá, sabe? Sempre dá pra você mudar. Eu poderia continuar a minha vida triste. Eu mudei, né? Eu consegui sair desse ciclo às vezes a gente até acolhe esse sofrimento e fala, eu não sou ninguém sem esse sofrimento, porque eu já me acostumei muito com esse sofrimento, eu não sei viver sem esse sofrimento. Mas não, eu falei, credo, não quero mais. Quero aqui na minha 2.0 agora. Eu quero chegar lá muito, muito bem, como a Renata chegou, podendo falar que foi extraordinário. Então, eu acho que a pessoa pode mudar a sua vida ali a qualquer momento, para chegar no final sendo um plus master, assim, da hora. Só dentro disso, tem um agradecimento à doença por conta disso? Consegue haver isso? Não é agradecimento, assim, né? Não vou ser hipócrita de falar que eu sou, nossa, que da hora ter câncer, é muito legal. Não acho, né? Eu tenho uma vida muito complicada, eu já fiz mais de 70 sessões de quimioterapia, tomo medicação todo dia, faço esse monte de exame, é sofrido. Mas eu fico com dó até, porque hoje eu tenho muito tesão pela vida e eu queria muito que meu diagnóstico estivesse errado, sabe? Nossa, que inveja. Queria muito que alguém virasse pra mim e falasse assim, ai, mentira, Nami, foi mentira, brincadeira. Era só pra você dar essa virada de chave. E você fazer o Instagram falando de felicidade. O Tom quer complementar e o Ivo também. O assunto nunca mais vai acabar e a gente tem... O assunto não morre. Não morre. 15 minutos. Vai, Tom, vamos ser mais rápido. Gente, vamos correr contra o tempo agora, só tem 15 minutos. Não, só complementando isso, né? Se a pessoa muda ou não, eu acho que assim, a notícia da morte ela é muito forte, tanto para mudar quanto para se conectar e tudo mais. O único problema é que às vezes não dá tempo. O único problema é que às vezes não dá tempo. Às vezes eu quero mudar, mas essa chega tão rápido que não dá tempo. Por exemplo, o que eu falei de ser cuidado. É demorado, é uma mudança tão absurda que a gente tem que ir muitas práticas. Tem um vídeo entre os 5 maiores arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Está no YouTube, que é a doutora Ana Cláudia. Tem 5 arrependimentos. A gente até para morrer a gente é meio igual. Então vai lá, olha os arrependimentos e fala que eu preciso mudar. Daí vocês vão se arrepender. A gente vai mostrar as referências de vocês e sugestões depois. Ivo? O meu, acho que mais a nível de curiosidade, para complementar também o que a Ana falou, eu vou simplificar muito um processo químico que acontece no nosso corpo, mas que é muito interessante vocês saberem também. Que assim, na prática hoje, quando vocês pensam muito em alguma coisa, o que está acontecendo é que 2 neurônios fazem uma sinapse entre eles, se conversam. Quando você pensa muito em algo, seja bom ou seja ruim, essa conexão se fortalece. Existe uma célula específica, que é a célula glia, que ela vai ajudar a alimentar isso daí. Quando vocês vão dormir à noite, existe uma proteína que está alimentando também várias conexões que vocês têm, etc. E vocês pensaram muito em algo ruim. Existe uma outra célula chamada microglia que ela vai fazer um processo de limpar conexões que não são úteis para vocês. Então, se vocês pensam muito em algo, seja bom ou seja ruim, quando o corpo de vocês, a mente de vocês vai executar um processo quando vocês dormem à noite para limpar aquelas conexões que não servem para nada, vocês pensaram um pouco, as conexões, aquilo que você pensou muito vai continuar, você vai acordar com aquilo, vai acordar cansado e isso não vai acontecer. Então essa diferença acontece muito da Ana por conta disso também. Ou seja, se você pensar muito, vou ficar doente, estou fodido, está tudo lascado, o que vai acontecer é isso na prática. O coração sente, manda uma mensagem para a mente de vocês, isso vai virar uma sinapse, vão pensar muito nisso daí. Quando vocês dormirem, aquilo vai continuar forte na cabeça de vocês. E a mente vai responder aquilo que vocês estão pensando. Ou seja, se vocês pensam muito em algo, seja bom, seja ruim, eu estou tirando de lado qualquer questão que exista hoje com relação a documentários, etc. O que acontece na parte prática é um processo químico que vai fazer com que ele aconteça no seu corpo. E a sua mente vai despejar uma quantidade enorme de coisas boas ou ruins do corpo de vocês, de acordo com o que vocês estão sentindo e pensando. Então, por isso é muito importante se conhecer um pouco mais. E esse comportamento dela, assim, ele é muito legal e ele diz muito com relação a como ela vê as coisas hoje e a como ela está também. 2 minutos para abrir para as perguntas. Enquanto isso, eu já vou colocar aqui. Eita!
Você pode? Tá certo. Algumas, para vocês fotografarem, não sei se tá bom de leitura, mas são indicações, referências que eles têm para vocês, caso vocês queiram seguir esse assunto. O Tom é responsável por um festival chamado Infinito, que vai acontecer em São Paulo em setembro, lá na Unibis Cultural. E ele cuida, então, assim, ele é um dos líderes do movimento de ressignificação da morte no Brasil. Então ele acaba sendo um guarda-chuva de vários subtemas da morte. Em 1 minuto, quais são os subtemas e qual você acha que é o mais importante e urgente hoje no Brasil? Na verdade, acho que o subtema da morte é a vida. E a gente tem ampliado esse olhar, não só para a morte como um momento, e sim para um ciclo. Então a gente está olhando para todos os ciclos, a partir do amadurecimento, que é uma consciência de que a morte está chegando. Como é que eu começo a olhar para ela e o que eu posso começar a mudar a partir disso? A partir do adoecimento, na doença, como é que eu começo a me relacionar com isso? Quando ela evolui para uma terminalidade, ou numa coisa assim, não tem cura, como é que é a relação com a morte? Falar da morte em si, que são os rituais que a gente está perdendo, é muito importante que a gente tenha os rituais, para que a gente realmente entenda aquilo, que aquilo realmente é de verdade. E também falar do luto. Existe uma pesquisa que diz que a gente vai passar por essa experiência de morte, com mortes de pessoas próximas a gente, 18 vezes. Sejam de pessoas próximas, sejam empregos, sejam relacionamentos, que tudo isso são lutos que a gente acaba não vivendo. Então, assim, mesmo alguém muito próximo morre, vamos fazer uma celebração de 2 horas, amanhã eu volto a trabalhar. Isso tudo está causando muita coisa ruim na gente. Então, eu acho que assim, o subtema é vida e pensar que todo momento é uma oportunidade de se conectar. Se a gente tem coragem de falar com a pessoa que a gente ama sobre isso, a gente se conecta. Obrigada. Ivo, o Ivo, como contou, tem esse aplicativo Rap Bull das mensagens que são enviadas para o futuro. Qual mensagem merece ser guardada que vai prescindir de uma resposta? Porque quando você manda, daqui a 10 anos minha filha vai escutar uma mensagem minha, mas ela não vai, teoricamente, ter como me responder. O que merece ser guardado? Em 1 minuto. Em meio segundo. Se eu tivesse que escolher, acho que uma mensagem só pra minha filha, por mais que meu coração não fique ali, vai ser pro namorado dela, sabe? Meu namorado. A primeira paixão da vida dela, que vai ser osso disso. Mas acho que eu mandaria uma única mensagem, Isabela, seria: a minha vida valeu muito a pena, foi sem arrependimentos, sempre ali no meu coração, e faço o mesmo com a sua. Eu acho que isso seria ótimo. Perguntas. Você que está ali. Tá. Esperar. Tem um microfone. Obrigada. Primeiro eu queria agradecer por esse tema. Faz 6 anos que eu vivo em luto. Não vou fazer uma pergunta, mas eu preciso falar. Eu não esperava tantas pessoas nessa palestra. Eu pensei que eu fosse vir sozinha, porque as pessoas não querem falar disso. Eu sabia que iam vir 2 amigas minhas para me cuidar, porque eu sabia que eu ia sofrer. Eu perdi minha mãe, meu pai, minha melhor amiga, minha avó, meu sogro e meus 2 filhos de 4 patas em 3 anos. Meu pai morreu 10 meses depois que minha mãe, meu sogro 1 mês depois do meu pai, minha avó e minha amiga depois de 1 ano e meus 2 cachorrinhos. Esse ano eu percebi que numa cena de um filme, que chega a ser absurdo falar isso, mas no Avengers, eu percebi que eu nunca vou melhorar, que isso vai me acompanhar pro resto da vida. Eu não vou conseguir superar essas perdas. Eu falo disso todos os dias e as pessoas dão os 3 passos para trás, mas eu preciso falar sobre isso. As pessoas precisam falar sobre isso porque ninguém falava comigo e eles morreram nas minhas mãos, então é um privilégio, mas é uma desgraça ao mesmo tempo. Meu pai já tinha câncer, minha mãe teve um câncer em 2 meses, morreu. Minha amiga já tinha câncer, morreu aos 40. E todos morreram de câncer, os 7. Não sei o que aconteceu, mas eu tenho 7 passarinhos tatuados no meu braço. Isso aconteceu antes de todos morrerem. E graças a Deus eu não tenho arrependimento nenhum.
Eu me mudei da minha casa, eu sou casada, eu me mudei para cuidar do meu pai, troquei fraldas dele. É muito triste uma pessoa consciente ver sua filha trocar a sua fralda e você virar pai, mãe do seu pai. Mas foi algo que mudou a minha vida por completo, porque você se transforma nesse momento. Quando a minha mãe morreu, eu resolvi que eu ia aprender sobre a morte para poder sobreviver, porque eu tinha morrido junto com ela. E a monja Coen, ou Coen, não sei como fala, tem uma coisa que é muito louco, que ela diz que quando alguém morre, que você ama muito, você morre junto, mas você tem a chance de renascer. E a cada dia, depois dos últimos 6 anos, eu estou tentando todos os dias renascer. Eu acho que tem dias que eu cumpro com vontade, eu dou risada o dia inteiro, mas o meu coração é quebrado. E eu queria agradecer vocês. Eu tenho um projeto que esse ano eu deixei um pouquinho de lado, ele chama Amoras. Minha mãe, ela me chamava de Amora, e minha prima, que é amor no feminino. E eu peguei as lãs dela e comecei a fazer corações com pregos. E eu gostaria que esse projeto um dia se transformasse em algo pro luto, que eu pudesse dar para as pessoas que estivessem passando por luto, porque não há nada mais difícil do que perder. Talvez você está com uma doença, eu acho que talvez seja pior, mas perder alguém que você ama é devastador. Como você chama? Fabiana. Fabiana, vou já te convidar para um projeto que o Tom tem, chamado Cine Clube da Morte, no qual o tema luto é muito recorrente no cinema. Então acho que pode ser um caminho bem bacana para você encontrar pares, sabe? Eu acho que a vida está também nos encontros de pares e de ver que a tua dor é uma dor que existe aí em outros lugares. Tá bom? Obrigada. Obrigada. 5 minutos. Ai, meu Deus, como eu faço para escolher alguém? Não sei escolher. Você, que está com o microfone na mão. Oi, bom dia. Eu me identifico muito com o que o Tom falou a respeito da morte, do medo de pessoas próximas morrerem e a minha morte também. E eu acho que no meu caso é um fator que atrapalha um pouco mais isso, que é o fato de eu ser ateu. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre como que vocês percebem a importância das religiões nesse processo. Acho que o Ivo pode responder legal. Cara, eu viajei praticamente o mundo todo rodando para poder estudar sobre questões de morte, de neurociência, de meditação, etc. Eu acabei encontrando com um cara que se tornou um sócio meu, que é um professor de neurociência e neurologia de Stanford, que é muito amigo do Papa, do Dalai Lama, e ele é ateu. E o que a gente achou de, assim, tentando responder um pouco da sua pergunta, eu acho que a gente começa a olhar o que acontece na sua vida de forma geral, e eu não estou acreditando de forma nenhuma ateísmo, tá? Mas se você não acreditar que existe algo muito maior, você tem que estar muito fechado dentro de uma bolha. Eu acho que se você começar a expandir um pouco mais e olhar o que tem ao seu redor de verdade, com relação à conexão, com relação a emoções, a como as coisas funcionam, isso muda muito. Tentando te mostrar um pouco disso, o curso que eu tenho hoje de meditação também, eu acho que eu peguei, sei lá, se falar de 400 pessoas, acho que umas 50 deviam ser ateus e eram professores de universidades ainda. Então eles ficam com a mente muito, tem que ser isso, assim que funciona. Todos eles saíram de lá maravilhados, acreditando, depois que expandiram um pouco mais a mente, do quanto é possível você ver conexões e coisas mágicas e saber que existe uma coisa, e eu não estou falando de religião específica, se Allah e etc, sabe, independente do que seja, mas saber que existe alguma coisa. Isso, acho que isso não só ajuda, mas facilita, assim, para que várias coisas aconteçam com você. Então acho que é só uma questão de realmente expandir um pouco mais e não estar fechado. Às vezes o ciclo que você convive se fecha um pouco e você resolve acreditar naquilo. Mas se dá a chance de acreditar, de vivenciar, de ir atrás por si só, muda muita coisa. Dissociar, talvez, religião de algo maior, né? Porque às vezes você não quer uma religião, uma instituição, mas algo maior você pode se relacionar. Tem você para ser um pouco... Temos mais 2 minutos só. Tem 3 anos que meu namorado morreu e ontem fazia 6 anos de quando nós nos conhecemos e 3 anos desde a última vez que eu o vi. Isso para mim foi uma perda muito grande e ao mesmo tempo tenho dado esse sentido de ressignificar. E também porque era uma pessoa muito alegre, uma pessoa que amava muito a vida, então como é que eu poderia viver a minha vida de uma maneira triste, por mais que seja algo que, né, insuperável. E
Mas eu pensava ainda ontem sobre esse sentido de celebração, né? Mas aí, aproveitando esse último comentário também, eu tive uma experiência muito interessante que um mês antes da morte dele, eu estava num momento de meditação e sem pensar em nada e me vinha no coração para rezar por ele. E eu rezei, e dali de duas semanas depois eu tive um sonho em que ele vinha dizer adeus e dizia para ser forte, porque esse adeus era de verdade, era para sempre. Eu achei meio pesado, então naquele momento eu não comentei sobre o sonho com ele, até que eu fui parar num retiro de espiritualidade e 3 dias antes dele morrer, isso me veio muito forte isso de novo, então eu tomei coragem, contei do sonho, achei desconfortável, mas falei que ele vinha me dizer adeus e que era para sempre. E 3 dias depois ele morreu. Então foram 3 sinais, 3 coisas aí estranhas que aconteceram me preparando também para essa morte. E hoje eu tento isso, né? Assim, bate com força dentro de mim e é muito, muito difícil. A gente falava em casamento e de repente a pessoa não está mais aqui. E ao mesmo tempo ressignificar que lembrar dele é celebrar a vida e eu preciso fazer isso por ele também. Obrigada. Acabou, gente. Obrigada pela presença. Sigam essas pessoas maravilhosas, porque eles estão falando disso. Acaba aqui, mas continua. Tem muita coisa, tem Death Over Dinner, Jantar com a Morte, Tom realiza, tem as paliativas para vocês seguirem todos os dias, tem 1000 posts inspiradores, tem o Cine Clube da Morte, o que mais vocês querem falar? Vamos fazer um selfie gigante. Selfie gigante que o Tom adora. A gente achava que viu 15, Obrigada, gente. Tá bom.